Todos com a paz do Senhor. Nesta manhã de domingo, nós não teremos hoje a projeção, portanto, só aqui ao vivo, mas vamos lá. Vamos, inicialmente, nós lermos o texto que está em Josué 24, 14 e 15. Josué 24, 14 e 15, que fala da renovação da aliança. Texto muito conhecido, fala: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Realmente nós possamos, nesse mês de maio, que é o mês em que nós celebramos aí o lar, a família, que nós possamos ter essa convicção de Josué, Eu não sei quanto aos outros, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que nós possamos ter isso em nossos corações e não só falarmos, mas testemunharmos isso na nossa família, em primeiro lugar, buscando a Deus, servindo a Deus com alegria e levando os nossos familiares a isso, com o nosso testemunho, com a nossa vida, no nosso dia a dia. Deus possa nos abençoar nesta manhã de domingo. Samuel, você vai tocar lá o hino 32, é isso ou não? Então toca para nós lá, Samuel. Depois iremos orar. Vamos colocar em pé para entoar este hino. Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudastes, tu nunca faltaste, tal como eras tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra, nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. És fiel, Senhor, fiel assim.
das e segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Senhor, te somos gratos, ó Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor que se renova a cada dia, Pai, por o Senhor nos permitir, ó Pai, mais um dia com vida e com saúde. E pedimos ao Senhor que o Senhor venha abençoar todo o teu povo, a tua igreja, Pai. E nós te agradecemos que nós temos a certeza que o Senhor é fiel, Pai. Dia após dia o Senhor derrama bênçãos em nossas vidas, na nossa família, na tua igreja, Pai. E que nós possamos sempre ter essa intrepidez, essa coragem, Pai, de Josué, de falar, ó Pai. Falar e testemunhar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Abençoa todos os lares, ó Pai, da tua igreja, Pai, que o Senhor possa abençoar e fortalecer ricamente cada casamento, cada família, cada lar, ó Pai, que nós possamos todos juntos, ó Pai, como igreja e corpo de Cristo, caminhar firme, marchando, ó Pai, sempre servindo ao Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa, Pai, tudo que for realizado nesta escola dominical, que será para a tua honra e para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus é que oramos e lhe agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Também ainda lembrando do mês da família, vamos ler o texto que está no Salmo 128, também outro texto muito conhecido, que fala sobre o temor de Deus e felicidade no lar. É um cântico de romagem, dentre vários outros que temos aqui antes e depois, está bem aqui no meio, né? E todos conhecem bem esse texto, que tem a palavra do Senhor aqui, trazendo preceitos importantes para a família. Salmo 128 fala: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Realmente nós possamos, nesse mês da família, nos lembrarmos, aqui fala, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quer dizer, ele fala das bênçãos, da felicidade. Tem aqui o trabalho de tuas mãos comerás, o trabalho, a felicidade, a prosperidade, a esposa, os filhos, mas ele tem esses dois, eu acho interessante isso, esses dois, digamos assim, preceitos ou requisitos, né, prévios. Ele fala, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Estava ontem lendo a Bíblia em casa lá com o Marcos, e aquele texto de Provérbios fala, né, de tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Mas ele não para só aí, né, ele continua falando, guarda teus olhos, guarda a tua boca e guarda os teus pés. E logo em seguida, né? Então ele dá o meu primeiro preceito importante, ó, tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque daí procede as fontes de vida. Mas ele fala também, a gente esquece do que vem depois, né? Guarda o olho, guarda a boca, guarda os pés, né? É igual aquele corinho que a gente lembra de quando é criancinha, né? Cuidado do olhinho que vê, né? Cuidado do boquinho que fala, e cuidado do pezinho onde anda, né? Porque, né, Deus o Salvador está olhando lá o que você faz. Então, é questão de integridade, de retidão, de caráter. E disso a gente tem que, em primeiro lugar, a gente tem que praticar, mas também tem que ensinar e passar isso para os nossos filhos, para os nossos familiares. Né? Temos que testemunhar isso e temos que pregar e testemunhar. Então, aqui fala isso, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, mas é aquele que
teme e anda nos caminhos do Senhor. Que nós possamos, a pessoa às vezes quer ter bênção, pede, né, quero ver cair fogo do céu, mas ele esquece que tem que andar e temer. Né? Às vezes a pessoa tem fala de avivamento, mas esquece que tem que andar e temer. Temer a Deus, respeitar a Deus e andar nos seus caminhos. Então, isso é importante como um preceito para nossas vidas, no nosso dia a dia, uma constância. Aquela pessoa que anda com integridade, com retidão de caráter, seja em qual situação for. A gente vê que o país hoje está carente disso, né? Acho que o mundo está carente disso, de integridade e retidão, de valores morais e éticos, né? E nós vimos aqui nas aulas sobre a ética cristã, né, que é uma ética que realmente é muito maior e mais profunda que a ética humana e filosófica, e a gente precisa não só aprender, mas praticar isso. Que Deus possa abençoar, que nós possamos nos lembrar sempre disso como famílias de Cristo, como corpo de Cristo. Andar sempre em retidão, temendo ao Senhor, andando nos seus caminhos, cuidando do coração, dos olhos, da boca e dos pés. Cuidado com o que fala, né? Cuidado com o que vê e cuidado onde você anda, onde você está. Deus possa nos abençoar como famílias cristãs, como corpo de Cristo. Tem alguns pedidos de oração aqui, também tem os aniversariantes, eu não sei se vai dar para projetar. Os aniversariantes primeiro aqui, eu vou só nominá-los, porque eu acho que não dá para projetar, né? Então tá. Então vamos lá. Do dia 1º de maio, Augusto de Andrade. E casamento, dia 2, Wilson e Emília, Fabiano e Ana Paula. Dia 4, aniversário Daniel Eloy, de Paula Rodrigues. E Washington Pereira Costa Nonaca. Dia 8, Ademir Mungo Bloch, Benedito Mariano da Silva, Josias José de Souza e Tânia Regina Marques Paganin. Deus possa abençoar todos os aniversariantes, também aqueles casais que completam mais um ano de vida conjugal. Também temos alguns pedidos de oração que nos passaram aqui. Donizete, esposo da Maria, que está operando a vesícula. A Zenate, filha da Carmosine Silas, é isso? Ok. Arlinda, mãe da Genalba, também internada, 92 anos. Tá. E também orar pelas famílias enlutadas. Nós tivemos aí essa semana a perda, né, de um irmão muito querido que serviu. Eu quando vejo, né, a história e a vida Dom Filófilo, eu lembro as palavras de Paulo, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, realmente, um homem que serviu de testemunho, de exemplo, né, na vida cristã, no conselho, né? Nas reuniões do conselho sempre falava, né, que ele dava umas palavras sempre assim muito sábias, né? Uma pessoa com sabedoria, abençoado, caminhou no caminho do Senhor, testemunhou, realmente combateu o bom combate. Combateu, completou a carreira e guardou a fé. Então, nós possamos orar pela família enlutada. A gente sabe que toda perda, a gente sabe que está bem, está no céu, está nos braços do Senhor, mas a gente sente a dor da perda física, não tem jeito, esse é nosso sentimento humano, né? Quando formos para o céu não teremos mais essa tristeza, mas enquanto estamos aqui temos. Possamos orar pela família enlutada e outros mais também que tiveram suas perdas. E algum pedido mais de oração, meu irmão? Eu tenho uns familiares que eu sempre falo, né? Os irmãos já sabem, 2 tios e 2 primas. Tem a irmã do Éder, né, a Sandra, a irmã do Sérgio, o Dirceu. O Célio falou também 2 familiares, que eu não me lembro agora o nome. Alguém mais, irmãos? Esses que aqui a Adelaide passou também, né? Vamos orar, então? Pedir para o pastor Saulo. Pastor Saulo, pode orar, pastor? Ele vai para orar por esses pedidos todos. Deus querido, agradecemos-te o mês de maio que começa, o dia do trabalhador e a lembrança de que tu acrescentas todos os dias da nossa vida o significado, o sentido maior do trabalho e a bênção de termos por meio dele nosso sustento para a manutenção da vida. Agradecemos-te todos os aniversariantes da semana, colocamos esses irmãos e irmãs no teu altar, que tu
visites cada um deles e que eles sejam enriquecidos por tua graça e teu amor. Também, Pai, de igual modo, colocamos os irmãos e irmãs que por alguma razão carecem de alguma coisa, precisam de saúde, necessitam de harmonia, de paz familiar. Nós colocamos cada irmão que o Marquinho apresentou nesta manhã, cada irmã, e pedimos ao Senhor, Pai, que por misericórdia, por teu amor, por tua graça, tu supras todas as necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Que tu consoles o enlutado, que tu concedas fé àquele que necessita acreditar que tu és o Deus maravilhoso e salvador das nossas vidas. Pedimos-te, Pai, que abençoes hoje o nosso dia. Pedimos-te, ó Pai, que tu abençoes o nosso país. Que nas manifestações de hoje haja paz em qualquer lugar. E que a nossa nação amadureça, sobretudo, a partir do Evangelho que aos poucos e a cada dia se espalha nessa nação. Rogamos-te, Pai, por nossa igreja, rogamos-te, Pai, por ela como agência do reino de Deus neste mundo, sal da terra, luz do mundo. Ajuda-nos em Cristo Jesus. Amém. Vamos ainda cantar um último hino. Se o Samuel puder tocar, senão eu tenho o playback lá. Samuel não foi avisado, não foi comunicado aí, né? Não sei se pegar de surpresa, mas, como quem diz, né? Quem sabe faz ao vivo, né, Samuel, é na hora. Mas temos também o playback, tá? É o 395, é um hino conhecido. É um hino sobre o lar. Muito felizes nos correm os dias, amor no lar. Eu sei que é ruim pegar de improviso assim, né? Mas aqui a gente vai também, né, Samuel, de improviso, né? Sempre preparado, sempre às ordens, né, Samuel? Vamos colocar em pé, irmãos? Se puder projetar também lá, está projetando? Ó. Muito felizes nos correm os dias, e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, se juncados de ramos em flor, surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor.
sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Obrigado, Samuel. A igreja pode se assentar. Não é à toa que é doutor em música, né? Tá vendo? Você chama de improviso e está sempre de pé e à ordem. Deus possa nos abençoar. Teremos hoje a classe de integração, que irá iniciar os trabalhos ali nas salas do colégio, ali próximo ao auditório, os jovens e adolescentes no auditório. Então, os irmãos da classe de integração podem descer ali, que já vai ver ali próximo ao auditório a sala, o pastor Saulo está aí também, será o professor, e também os jovens e adolescentes no auditório. E aqui teremos a classe conjunta com o pastor. Deus possa nos abençoar. Lembrando também que hoje à noite teremos a Santa Ceia, que os irmãos possam vir e juntos nós alegremente celebrarmos a Ceia do Senhor. Deus nos abençoe. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Nós estamos refletindo sobre um envio especial que Jesus realizou durante o seu ministério terreno, enquanto esteve conosco. O nosso Senhor Jesus Cristo tinha lugares para ir, pessoas para encontrar, uma tarefa para cumprir. E nesse período, Jesus separou alguns grupos de discípulos, e nós percebemos uma ação especial de Jesus. Através desses grupos e dentro desses grupos também, Jesus tinha um relacionamento especial e íntimo com um grupo de 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Jesus falava ao coração desses irmãos e lhes revelava de forma íntima e especial a sua vontade. E Jesus tinha também um discípulo de 12 irmãos, aos quais designou apóstolos, tirando Judas, colocando Paulo, mas considerando também a eleição inspirada pelo Espírito Santo de Matias. Esses enviados, esses apóstolos, era um grupo também muito particular e especial. Desses 12, Jesus não escondia nada, falava tudo abertamente. Lembrando que Jesus tinha 2 formas exclusivas de falar, e nós não encontramos em nenhum outro profeta, sacerdote ou rei do Antigo Testamento: as parábolas e os ais, formas especiais de Jesus falar, exclusivas. E Jesus, para com os seus 12, não falava em parábolas, mas falava abertamente. E Jesus tinha também um outro grupo maior de discípulos e de discípulas, um grupo de cerca de 150 pessoas. Os teólogos dizem que deste grupo de 150 pessoas, Jesus separou 70 homens para enviá-los, para precedê-lo nos lugares onde ele estava para ir. Então veja, nós vimos na semana passada que esses 70 apenas foram nos lugares por onde Jesus passaria, não foram às terras por onde Jesus não passou. E vimos que isso é simbólico, porque de fato aqueles que Jesus envia, Ele envia para ir com Ele,
não apenas em nome dele. Onde o discípulo de Jesus vai também. E nós vimos na semana passada esse envio, aqui no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos, a partir aqui do versículo 13, continuar nosso estudo, nossa reflexão, porque há uma ênfase nesse envio, e nós vamos entender por que Jesus dá essa ênfase, a ênfase no juízo. A partir do versículo 13, então, nós lemos que depois de enviar os seus 70 discípulos para a tarefa, Jesus disse, profetizou: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Descerás até ao inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Bendita a palavra do Senhor. Vamos voltar aqui então para o versículo 13, porque Jesus cita aqui algumas cidades, falando dessa forma: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Cafarnaum pensa que está subindo aos céus, mas está descendo ao inferno. E também aparecem aqui as cidades portuárias de Tiro e de Sidom. Então, primeiramente vejamos, Jesus Cristo, nosso Salvador, viveu aqui, à beira do mar da Galileia, também chamado de Lago de Tiberíades, Lago de Genezaré. É o mesmo pedaço de chão aqui. Jesus morava em Nazaré, mas tinha um ministério profícuo também em Betsaida, Corazim. Jesus morou também em Cafarnaum, tudo aqui ao redor, no lado norte do Mar da Galileia. Jesus cresceu ali, desempenhou ali o seu ministério. Jesus fez milagres ali, pessoalmente, não poucos. O Evangelho diz que Jesus fez muitos milagres ali. Mas essas palavras de Jesus, nós devemos olhar para elas à luz de um ditado que Jesus invocou para falar sobre o seu ministério na sua terra, ali na Galileia. Lá em Marcos, capítulo 6, versículo 4,
Jesus disse aos seus, ao seu povo, aos da sua terra, aos de Cafarnaum, aos de Corazim, aos de Betsaida, aos de Nazaré. Jesus disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Porque os próprios parentes de Jesus, sua mãe Maria, seus irmãos e irmãs, não acreditavam no que os seus olhos viam. Veja que é mais do que não acreditar no que os seus ouvidos ouviram. É desacreditar no que os seus próprios olhos viram. Esta é uma realidade que vai nos acompanhar sempre na tarefa. As pessoas verão, mas rejeitarão. Porque estão vendadas, seus olhos não enxergam. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos deixou essas palavras. Há um juízo iminente sobre os que rejeitam os enviados de Deus. Jesus diz que Tiro e Sidom, aqui na Fenícia, já bem ao norte, essas terras de Tiro e Sidom são os lugares mais distantes que Jesus percorreu durante o seu ministério terreno. Então veja que não é muito longe da Galileia. É fronteiriço as colinas de Golã e a terra dos gregos. Por isso a Galileia é a Galileia dos gentios. Lá em Tiro, o nosso Senhor Jesus Cristo teve um encontro com uma irmã nossa, que tinha um problema seríssimo dentro de casa. A filhinha dela estava escravizada por um espírito maligno. Jesus foi até lá, aquela irmã pediu a ajuda do Senhor. Jesus Cristo invocou um outro provérbio. Diferentemente desse primeiro que nós lemos aqui, que era contra os judeus, ele invocou um segundo provérbio a favor dos judeus. Ele disse: não é lícito tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos. Ainda que essas palavras pareçam, para nós, para nós é uma analogia, é uma metáfora muito forte. Falei assim: nossa, Jesus está chamando a mulher de... Mas era um ditado comum e tinha um propósito muito específico de Jesus Cristo ao citar esse provérbio. Os fenícios, os gregos olhavam para os judeus com menosprezo, com desprezo. Jesus estava provando o coração daquela irmã. E a resposta dela foi maravilhosa. Foi: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ou seja, ela sabia que Jesus estava ali e não ficaria por ali e não voltaria para lá. Mas ela creu, sem ser judia, sem ter a certeza da presença de Jesus sempre por lá, sem a convicção, inclusive pelas próprias palavras de Jesus, de que ele estava ali para fazer algo por aquelas pessoas. Porque Jesus naquelas terras dizer: não é lícito tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos, não dá para ter certeza de que ele estava ali para fazer a obra de Deus. Sabemos por que ele foi para lá. Mas Jesus diz: olha, nem em Israel nós encontramos uma fé assim como dessa irmã. Uma fé humilde, simples, pura, verdadeira. O que de fato nos revela que se em Tiro e em Sidom tivessem sido realizadas as obras que Jesus realizou em Cafarnaum, em Corazim, em Betsaida e em Nazaré,
eles teriam se convertido, se arrependido com pano de saco e cinzas. O arrependimento do sacerdote. Pois é, meus queridos, isso também fala muito ao nosso coração sobre os nossos preconceitos. Porque por muitas vezes na história a igreja demonstrou preconceito no cumprimento da sua tarefa. E Jesus chama a atenção dos seus discípulos para esse detalhe. Morei em Nazaré, em Cafarnaum, passei por Betsaida, em Corazim, lá na Galileia, fiz milagres, estive presente, morei lá, mas o profeta não tem honra na sua própria terra, nem na sua casa. Então cuidado. Cuidado para não privilegiar alguns na tarefa. O lugar onde menos esperamos, o Senhor pode suscitar arrependimento. Tenhamos sempre no coração o caso do profeta Jonas, que foi para a cidade sanguinária, para a capital do império mais poderoso dos seus dias, para Nínive, na Síria. Foi, mas não queria ir. E quando chegou, limitou-se a dizer apenas mais 40 dias e Nínive será subjugada. Uma mensagem de desgraça. A mensagem de desgraça acompanhava os profetas. Porém, sempre precedida da mensagem de oportunidade, de graça, de salvação. Jonas não concluiu a sua pregação. Jonas pregou apenas um pedaço do que deveria pregar. Mas mesmo assim, em Nínive, até os bois nos pastos se converteram. Mas na Judéia, ninguém se convertia, enquanto o profeta Jeremias pregava, pregava e pregava. Ai de ti, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, que pensa que está subindo, mas na verdade está descendo. E veja que cabe a pergunta, então os lugares onde o poder de Deus se revelou, de forma aguda, esses lugares sofrerão maior destruição no dia do juízo, um juízo maior. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. O rigor não é no resultado do juízo, o rigor é no acerto de contas. Completamente indesculpáveis. Completamente indesculpáveis. Haverá maior rigor, maior cobrança. A prestação de contas será diferente, sim, para aqueles que receberam a visitação especial do poder de Deus e rejeitaram as palavras dos discípulos, que eram as palavras do Salvador e que eram as palavras de Deus, porque é disso que se trata a tarefa. Como Jesus diz aqui no versículo 16: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Nós temos aqui o discípulo, o mestre e aquele que os enviou. Nós temos os 70, nós temos Jesus Cristo e nós temos Yahvé Todo-Poderoso, Pai de Jesus Cristo e Senhor dos Senhores.
É possível rejeitar as palavras dos discípulos, o que significa rejeitar ao próprio Senhor Jesus Cristo, e ainda assim ter algum tipo de relacionamento com Deus? Porque, meus queridos samaritanos, galileus, judeus, todos tinham fé em Deus. Todos tinham fé em Deus. Os samaritanos reivindicavam a adoração no Monte Gerizim, os judeus no Monte Sião. Todos diziam que tinham fé em Deus. Mas por essas palavras de Jesus, palavras que nos acompanham na tarefa, é possível alguém ter fé genuína no Deus verdadeiro, rejeitando Jesus Cristo e os seus discípulos? Nos nossos dias, nos nossos tempos, não há problema algum em crer em Deus, acreditar em Deus. No século passado, o ceticismo era mais acentuado do que é hoje. Hoje não há uma grande legião de ateus defendendo, de agnósticos defendendo que é só a razão e o que vemos e o que tocamos, a ênfase na matéria, o humanismo. Isso tudo já ficou um pouco para trás. Hoje a mente pós-moderna não despreza o sagrado, deseja o sagrado. Mas tem os seus jargões. Todos os caminhos levam a Deus. Será? Acendo uma vela para Deus e outra para o diabo. Quem me ajudar, está valendo. Será? Os discípulos têm uma mensagem claríssima. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O único Salvador. Essa mensagem foi autorizada, creditada, comprovada, selada por Jesus Cristo em sua morte e ressurreição, e também através do seu ministério terreno. E Jesus Cristo, que é o selo e o fundamento da mensagem, o centro, a essência da mensagem, foi enviado por Deus, pelo Deus Criador de todas as coisas, que é bendito para sempre. Como então essa linha poderia ser quebrada para afagar o ego do ser humano? Porque é isso. O sincretismo nada mais é do que a expressão do meu eu, dos meus desejos, e o medo de desagradar ao sobrenatural, ao sagrado, pela falta de entendimento sobre o além. Então, o que for mais interessante para mim é nisso que eu creio, mas tudo culmina em Deus. Jesus diz que não vale. Não, mas eu creio em Deus. Mas e naquele que Ele enviou, você crê? E crê que Ele é Senhor. E isso através da mensagem dos seus enviados. Aquele que despreza o discípulo, despreza o mestre,
e fazendo assim despreza também o Criador. Isso vai nos acompanhar pela tarefa. E é nisso que consiste o juízo. Que o ser humano rejeitou o evangelho pregado pelos enviados do Senhor do evangelho, que é o Filho bendito enviado pelo Criador, que tudo provê, à sua maneira, do seu jeito, porque Ele pode fazer isso, porque é soberano. Mas por que só do jeito dos cristãos? Por que só do jeito da Bíblia? Por que só do jeito que a igreja prega? Porque foi o jeito que Deus quis que fosse. E Ele é soberano. Ele pode decidir como vai fazer. E Ele quis fazer do jeito que os cristãos pregam. E ponto. Porque só vocês, pretensamente, dizem carregar a verdade, porque é a verdade, não é uma verdade. Se existisse outra, não seria verdade. Verdade é uma só. Isso faz de você um intolerante? Não faz. Não faz. Porque todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. Ninguém precisa ficar para fora. Isso faz de você e da sua religião um ignorante? Não faz. Primeiro, porque eu não sigo nenhuma religião. Sigo uma pessoa. E segundo, essa pessoa é paciente, bondosa, mansa. E não são apenas as portas da igreja que estão abertas, não. Os braços do Salvador também estão de portas abertas para receber. Para receber todo aquele que o procurar. Então não há intransigência, intolerância e ignorância. Há o testemunho da verdade de Deus. Éder, por favor, meu querido. A gente não está transmitido, mas vai ficar gravado. Então, por favor. As pessoas vão a Jesus, mas não querem mudar, assim, olha, eu quero, porque eu com a Maristela, nós já evangelizamos, assim, várias pessoas, né? Aí chega na hora da pessoa, olha, você aceita Jesus? Ah, mas eu vou ter que deixar de fazer isso. Ela não quer deixar o mundo, né? Tem essa dicotomia, essa diferença aí. Jesus está de braços abertos, a igreja está de portas abertas, as pessoas entram, mas elas não querem deixar, né, o mundo, elas não querem deixar, elas querem vir junto com o mundo, vir junto dentro da igreja, né? Vir junto com ela, né? Ah, eu venho com as minhas bebedices, eu venho com as minhas coisas, com os meus vícios, né? As pessoas não querem, elas querem um Jesus adaptado ao modo dela, né? Um Jesus que passa a mão na cabeça dela, não um Jesus que fala assim, arrependei-vos. Sim, é verdade. Então vejam que nisso consiste o juízo. Esse é o juízo perfeito de Deus. Não há desculpa alguma que qualquer ser humano possa dar por ter rejeitado a palavra dos discípulos, a sua palavra, a minha palavra, que é a palavra de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, o Verbo de Deus.
o Logos. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, que a nossa geração, o nosso mundo não se engane. Não existe um tipo de universalismo que no final vai dar tudo certo para todo mundo. Se Deus é amor, no final vai dar tudo certo. Vai, Cafarnaum, acha que está subindo, né? Mas está descendo. Não existe isso de no final dar tudo certo para todo mundo. Ah, não, mas vai dar certo para nós porque nós somos privilegiados, escolhidos. Não. Ai de ti, Corazim, Betsaida. Quem se em Tiro e Sidom tivessem sido realizadas as obras que em ti se realizaram, eles teriam se arrependido como os sacerdotes, com pano de saco e cinza. Não vai dar tudo certo no final. Para quem rejeita o Evangelho de Jesus Cristo, pregado pelos seus amados enviados, que tem a Ele mesmo como a essência, o centro, sua obra, a cruz e a ressurreição, e que foi autorizado, enviado e chancelado pelo Deus e Pai, Criador, Senhor dos céus e da terra, que quis que as coisas fossem assim. Ele quis que fosse assim. E Ele pode querer que as coisas sejam como Ele quer, porque Ele é Senhor soberano. O homem não pode dar uma dica para Deus sobre como Ele faz para salvar a humanidade. Essas religiões de engano nada são do que expressões egoísticas do ser humano. Nisso consiste o juízo, ouvir e rejeitar. Mas depois dessas palavras duras de Jesus, eles voltam, os 70 retornam. E no versículo 17, o Evangelho nos diz que eles regressaram, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo Teu nome. Então, duas coisas que nós percebemos aqui, interessantes. Primeiro, eles regressaram sãos e salvos. E a tarefa, o resultado da tarefa lhes trouxe alegria. A tarefa lhes foi motivo de alegria. Porém, lembremos aqui, que nada disso estava garantido. Jesus não tinha garantido isso. Jesus não havia garantido isso. Nem que eles voltariam sãos e salvos, e nem que a tarefa lhes traria alegria. Jesus não tinha lhes garantido isso. Jesus disse: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E Jesus havia dito: se vocês não forem recebidos, sacudam até o pó da cidade que se apegou às vossas vestes. Essa atitude do judeu, que é bater o pó da veste embora, é uma expressão de ira. De ira. E Jesus faz uma observação, mas apesar desse sentimento, diga: não obstante, o reino de Deus está próximo, que é o que cabe ao discípulo. A vingança não cabe, cabe o reforço da mensagem, no momento da ira. Então, eles regressaram sãos e salvos e alegres,
pelo resultado da tarefa, mas nada disso estava garantido. Nada disso estava garantido. Mais uma vez aparece aqui essa dinâmica do discípulo, do mestre e aquele que o enviou. No nosso texto, os 70, Jesus Cristo e o Senhor Todo-Poderoso, eu sou. Outro tipo de juízo chegou, está sendo anunciado. E desta vez o juízo é sobre Satanás. E esse chegou agora. O juízo sobre Satanás chegou e chegou agora. O juízo sobre Corazim, Betsaida, Nazaré, Cafarnaum ainda virá. Ainda virá. Mas o juízo sobre Satanás e sobre o maligno chegou agora. O diabo já está julgado, já foi condenado e já está derrotado. Agora, já, hoje. Porque ainda que as palavras dos enviados sejam rejeitadas por corações humanos, essas mesmas palavras são cirúrgicas, poderosas, precisas e funcionam contra o diabo e as suas ordens. Veja que o impacto, percebam, meus queridos, o impacto da palavra pregada e a autoridade dos discípulos sobre o mal é imediata. Imediata. Mas sobre o coração humano, ainda não. Não é imediata. Alguns ainda rejeitariam. Então, o juízo sobre o diabo foi consumado. Meus queridos, e por isso é tão importante a nossa dedicação na tarefa. Esse é um pensamento que muitas vezes não está por detrás das nossas intenções do coração. A nossa visão principal é essa: vou evangelizar. Se Deus preparar um coração arado, pronto, a semente vai frutificar, e o Espírito Santo trabalha, e dá tudo certo. Mas nós damos pouca ênfase, pouca atenção nesse aspecto, de que o Evangelho nos nossos lábios, de que a palavra da verdade proclamada por nós vence o inimigo, imediatamente, mesmo que os corações humanos não recebam aquela palavra. O diabo é derrotado por ela imediatamente. O apóstolo Paulo tinha uma visão espiritual das coisas profunda. Por isso o apóstolo diz: prega em tempo e fora de tempo. Até quando nós temos aquela impressão de que não é conveniente a pregação, e é claro que, pensando nos corações humanos ali presentes, nós tomamos cuidado, temos zelo, não queremos ser agressivos, não queremos ser inconvenientes.
mas a palavra do Evangelho, pregada por nós, falada por nós, enviados de Jesus Cristo, ela vence o inimigo imediatamente, sempre que nós a pregamos. Esse detalhe da tarefa deve fazer parte do nosso pensamento. Deve fazer parte do nosso pensamento. Não como algo místico, mas como algo natural. Natural. O juízo contra o diabo e os seus demônios já está feito. Já está consumado. Esse chegou já agora, ele já está condenado e derrotado. A resposta que o Senhor Jesus Cristo deu àqueles irmãos dedicados na tarefa, depois de trazerem o seu relatório, foi essa, o versículo 18. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Essa não é uma resposta claríssima de Jesus. Ela já nos mostra que o juízo de fato contra o inimigo foi consumado. Mas essa não é uma palavra claríssima de Jesus, que nós possamos fazer doutrina sobre ela, como algumas pessoas fazem por aí. Cabe algumas perguntas aqui. Será que Jesus, ao dizer nesses termos, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, ele está completando o ciclo do juízo, aqui, dizendo sobre o primeiro juízo, o do princípio, quando Satanás foi expulso do céu? E aí, seria o mais honesto com o contexto, porque Jesus vem trabalhando sobre juízo. Desculpa. Lê para nós, Éder, por favor. Exatamente. Então, em consonância com o relato do Apocalipse, também em Romanos nós temos pistas, no Evangelho de João, nós podemos dizer que trata-se do primeiro juízo, quando o diabo foi expulso do céu, e aí nós teríamos a completude do juízo de Deus, nas nossas realidades todas, congruentes. O primeiro juízo foi quando o diabo e os seus anjos foram expulsos do céu. O juízo continua, agora com o Evangelho, pela terra, vencendo o maligno, consumando esse juízo, e um dia a própria humanidade será julgada, naqueles termos, de ouvir e rejeitar. É mais coerente com o contexto, é mais honesto com o contexto. Mas alguns outros teólogos podem também trazer essa informação, de que na verdade era uma consequência da vitória na tarefa, como no livro de Jó. No livro de Jó, os irmãos se lembram que Satanás se apresentava para reivindicar, acusar Jó. E acusar de ser bom. Acusar Jó de ser íntegro. É o ardil do diabo, né? E dali, né, se apresentava e caía derrotado, e voltava e caía derrotado. Então, o que poderia ser também? Eu acho menos provável, sinceramente. Apesar dos nossos teólogos reformados se dividirem nisso daí. Eu acho menos provável que fosse pontual, as vitórias pontuais na tarefa. Eu acho mais provável que Jesus estivesse mesmo falando sobre aquele juízo do princípio, quando o diabo foi expulso do céu, e Jesus estava lá, estava presente. No princípio era o Verbo, estava com Deus e era Deus.
Então, mas seja como for, né? Se é o céu do reino de Deus ou se é o céu do reino dos homens, né? Caindo como um relâmpago nas suas tramóias contra os homens, ou se é o castigo que Deus deu, expulsando do céu para um lugar de tormento provisório, chamado inferno. Seja como for, fato é que o evangelho pregado vence o inimigo, vence o mal. Seja como for, sempre, nunca o diabo e seus demônios resistirão à autoridade e ao poder de Jesus Cristo. Nunca. E Jesus conclui no versículo 19, arrematando aquele tempo de tarefa, dizendo o seguinte: eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Essa autoridade que Jesus compartilha com os seus discípulos é espiritual, é sobre o mal, é sobre o maligno. Não é uma autoridade que os cristãos a exercerão no âmbito social, político, governamental, estatal. Como alguns pensaram no passado e temos uma tendência que voltem a pensar de novo. Esses são aqueles que querem usar a autoridade de Jesus, que Jesus dá, para fazer da terra o seu céu. Vamos transformar a terra no céu. E Jesus nunca disse que isso aconteceria. Nunca. Pelo contrário. Jesus disse a Pilatos: eu sou o rei, mas o meu reino não é daqui. E Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória de Jesus que vence o mundo é a vitória sobre o maligno, sobre o pecado e sobre a morte. É uma autoridade para vencer o maligno agora. O diabo não tem poder sobre os discípulos de Jesus. Serpentes e escorpiões é um símbolo que os salmos trabalharam muito, falando sobre os perigos. À noite no deserto é quando saem de suas tocas as serpentes e os escorpiões. Por isso ninguém caminhava pelo deserto à noite. Ninguém. Por causa das serpentes e dos escorpiões que saíam de suas tocas à noite. Era perigoso. Mas Jesus diz: agora vocês vão caminhar sempre e vão pisar as serpentes e os escorpiões. Ou seja, os medos, os temores, vocês vencerão todos. E o diabo não pode pôr a mão em vocês. Veja, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Isso não significa o paraíso na terra, meus amados. Por favor. Não significa o paraíso na terra. Não significa que os cristãos não serão perseguidos. Não significa que os cristãos não serão acometidos pelas aflições desse mundo. Ah, mas eu estou sendo preso por causa do Evangelho, meu pai e minha mãe me desprezam por causa de Jesus Cristo, eu sou no meu trabalho apertado, humilhado, escarnecido por causa do nome de Jesus. Mas Jesus prometeu que eu não sofreria nenhum mal, nenhum dano. Meus queridos,
As pessoas podem nos perseguir, nos apertar, nos prender, nos escorraçar, escarnecer de nós, nos humilhar. Podem fazer o que for conosco. Mas elas não podem diminuir, com tudo isso, nem um só milímetro do amor de Deus por nós. Nós podemos perder as nossas cabeças por causa de Jesus Cristo e do Evangelho. E ainda assim, o diabo não pode encostar uma unha em nós. E muito menos dar um destino para nós. Ainda que eu dê a minha vida por Cristo, pelo Evangelho, hoje mesmo então, estarei com o meu Senhor no reino eterno. E não há nada, absolutamente nada, que Satanás possa fazer para evitar que eu vá me encontrar com o meu Salvador no dia em que daqui eu partir. Sofra o que sofrer aqui. Ele não tem mais as chaves do abismo. Aquele calabouço com o meu nome não existe mais. E ele não pode encostar uma unha suja dele em qualquer um dos santos de Deus. Não pode causar dano nos filhos de Deus. Não pode. E ele não pode resistir também à ação do Espírito Santo através de nós na tarefa. Quando nós chegamos, Jesus chega. E onde Jesus chega, a luz do mundo chega. E a luz dissipa as trevas. Onde você pisa, meu irmão, minha irmã, o diabo, ele tem de bater em retirada. Ele não tem opção de não bater. Ele não tem opção de ficar. Ele é obrigado a ir. Porque onde eu chego, onde você chega, Jesus chega. E quando eu falo, quando você fala, Jesus fala. E quando Jesus fala, as penhas se fendem. As águas cobrem o mar. E nada pode impedir isso de acontecer. É irresistível. É a autoridade que está sobre nós. Tiremos essa autoridade da teoria. Tiremos essa autoridade dos comentários e das interpretações. Tiremos essa autoridade dos compêndios. E vivamos hoje, já, essa autoridade que está sobre nós. Na minha casa, na sua casa, no meu trabalho, no seu trabalho, e com quem quer que eu fale, em nome de Jesus Cristo, o mal será vencido. Pelo nome de Jesus. E por fim, o Senhor completa o seu ensino dizendo: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. A tarefa e a derrota de Satanás para nós é motivo de alegria? É motivo de alegria. Claro que é. O fato de Satanás bater em retirada, em 100% das vezes que o evangelho poderoso é pregado, é o sinal de que o reino de Deus é chegado. É o sinal de que o mal foi vencido. E que o poderoso Jesus triunfou e chama súditos.
Agora a tarefa, ela revela uma alegria maior. Essa sim, a maior de todas as nossas alegrias, incomparável. O nosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a maior alegria do discípulo, maior até mesmo do que a tarefa. Sim, porque essa é a razão da tarefa, que a salvação percorra o mundo aos quatro ventos, e que os que são do Senhor se reúnam para o dia do encontro. E não há nada que o diabo possa fazer para impedir isso de acontecer. Essa é a nossa maior e grande alegria. Nosso nome está escrito no livro da vida, escrito com tinta de sangue, o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido naquela cruz. E não existe, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, qualquer ser que possa sequer abrir esse livro. Quem dirá apagar um nome que Deus escreveu nele? Impossível, impossível. Essa é a nossa maior alegria. É por isso que Jesus envia pessoas. É por isso que o juízo de Deus é iminente. O juízo de Deus tem duas faces. Uma muito terrível, que os profetas nos revelaram. O grande e terrível dia do Senhor. O que vocês pensam que é o grande e terrível dia do Senhor? É dia de trevas, de choro e de lamento. Essa é uma face. A outra é para os que foram lavados no sangue do Cordeiro. O juízo significa vida eterna, vida para sempre com Deus. É por isso que o Senhor chama pessoas, envia pessoas. É por isso que Jesus veio ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Pois Jesus chama 70 e envia, e nos chama e nos envia. Número 7 na Bíblia é um número completo, íntegro, fechado. Jesus não poderia chamar apenas 7, que não daria para enviá-las de 2 em 2, e ele precisava de mais do que 7 para fazer a sua obra lá. Por isso chamou 70. Mas Cristo nos chama a todos nós, para irmos juntos levar a salvação e a vitória sobre o mal, nos lugares onde Ele já está nos esperando. Ah, meus queridos, se nós tivéssemos visão espiritual, para ver todas as oportunidades que Ele nos dá. Quantas vezes nós entramos numa casa, num lugar, por mais terrível que pareça a situação daquele lar, daquela família, daquele lugar, mas a tenda de Jesus já está armada ali, e Ele já sorri, e Ele já estava nos esperando, para que pregássemos o Evangelho bendito, o poder de Deus, para a salvação de todo o que crê.
nós possamos aprender com esses enviados do Senhor e principalmente entender que dentre aqueles 70, Jesus via a mim, via a você. Para nesses termos servirmos ao nosso Senhor. E como a parábola que fala tanto ao nosso coração, que depois de havermos feito tudo, possamos dizer: sou um servo inútil, não fiz nada além da minha obrigação. Que Deus nos abençoe. Nós temos mais alguns minutos ainda, se alguém quiser fazer uma pergunta ou dar a sua contribuição. Marinho, por favor, presbítero Mário, o diácono Giovanni vai levar o microfone até você, meu querido. Pastor, a minha dúvida aqui, não é bem uma dúvida, é com relação ao envio, né? A gente sabe o porquê estamos sendo enviados, e o resultado do envio não cabe a nós questionar, mas o para onde, que eu vejo assim muita, não sei se é confusão das pessoas, para onde elas estão sendo enviadas. Eu vou citar dois exemplos aqui que eu já tive conhecimento. Vamos supor, o irmão veio aqui para a igreja de outra denominação. Aí na conversa com o conselho e tal, ele falou que sentiu o chamado de Deus para vir para cá. Aí, daí certo tempo, ele foi eleito presbítero, ele pediu a exoneração do cargo, porque ele estava sentindo que Deus estava mandando ele para outra denominação. Aí ele foi para a denominação. Depois de certo tempo, ele voltou para cá, né? Aí eu fico pensando, será que é a confusão é na cabeça dessa pessoa, não de Deus, porque Deus não tem essa confusão, né? E outro exemplo é com relação ao missionário. O missionário é enviado para um país carente de ouvir a palavra de Deus. Aí depois de um curto período, ele pede para ser realocado, porque o local é muito perigoso e ele queria um lugar mais calmo, né? Hoje ainda há essa questão, as pessoas estão se confundindo, né, para onde eles estão sendo enviados, né, pode-se dizer assim. Boa pergunta, né, Marinho? Porque quando nós falamos sobre o envio, nós temos de pensar sempre em duas frentes. O que é natural, que nos cabe, né, um planejamento, uma estratégia, e o que é sobrenatural, que é plano de Deus, que é a vontade de Deus. Vamos usar o exemplo aqui de Paulo e Barnabé, dá para ilustrar bem essas características do nosso envio. Paulo e Barnabé estavam na igreja de Antioquia, a igreja orou, Paulo tinha um plano, Paulo tinha uma estratégia, e eles foram seguir o plano, seguir a estratégia, com a oração da igreja e a confirmação do Espírito Santo. Como aparentemente veio essa confirmação? Através da paz que Deus colocou no coração, tanto de Paulo quanto de Barnabé e da igreja de Antioquia, que os enviaram, que os sustentaram, e eles retornaram depois para Antioquia. Então, a gente tem um missionário que faz um plano, um projeto, tem uma estratégia, uma igreja orando por detrás, e a confirmação do Santo Espírito, trazendo paz à comunidade e aos missionários. E eles vão. Eles vão e enfrentam tribulações. O apóstolo Paulo enfrentou todo tipo de tribulação que você imaginar. Naufrágio, açoite, espancamento, foi expulso, ficou horas lá ouvindo o lamúrio em Éfeso, enfim. Para os padrões de hoje em dia, no naufrágio já voltava, né? Sinceramente.
E eu me colocando também, né? Os padrões de hoje em dia, meu amigo, se eu estivesse no navio que afundou, eu falava, não é para ir. Estou voltando. Mas era para ir. Teve um planejamento, teve a oração da igreja e a confirmação de Deus. E ele foi. Num outro período, Paulo fez outro plano. Outro plano. Queria ir para a Espanha. E interessantemente, né? Tarsis, para onde Jonas queria ir, não foi. Né, os estudiosos dizem que é por ali, né? O que a gente conhece como Espanha hoje, uma ilha, por ali. Paulo estava planejando ir para a Espanha, mas aí dormindo ele teve uma visão de um varão macedônio, né, com roupas, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele acordou, disse, olha, a gente tem que ir para a Macedônia, não para a Espanha. E aí a igreja não orou, não foi diferente daquele primeiro momento, né? Então é difícil a gente dizer que tem uma forma, né, da gente ir, a gente ser enviado, mas tem princípios pelos quais a gente rege, né, o nosso envio, a nossa ida. E é claro que se Paulo quisesse ir para a Espanha, sendo que Deus disse que ele ia para Macedônia, eu não sei, talvez fosse na boca do peixe, né, também, como Jonas. Ou às vezes Deus até permite que a pessoa vá. Deus até permite que a pessoa vá. Aí, de uma forma ou de outra, a pessoa sempre acaba voltando, quando é o caso. Porque ele poderia ter acordado e falado assim, nossa, que estranho, né? Li um livro lá falando de Alexandre o Grande, né? Por isso que eu sonhei com um macedônio aí. Ele poderia acordar e falar isso aí, né? Ó, Alexandre o Grande ficou no meu consciente aqui. Até sonhei com um macedônio. Falar para alguém ainda, né? Mas não era o caso, era para ele ir para a Macedônia mesmo. E tem casos assim, por exemplo, João Marcos, que é o evangelista, né, Marcos? Ele se dispôs aí ele deu uma regada, Paulo ficou bravo, falou, esse jovem, né, vai ficar atrasando o nosso lado, vai embora, né? Depois, lá no futuro, depois de anos, Paulo falou para os seus amigos e companheiros de jornada, ó, chama Marcos, fala para ele vir, porque tem um ministério aqui para ele que encaixa perfeitamente. Então, aí alguém chegou e falou, Marcos, o apóstolo Paulo está desafiando você para ir, né? Eu vou. Eu conheci um irmão, bom, Pedro do Borel, acho que todo mundo conhece o Pedro do Borel, né? Uma vez, quando eu estava na Jocum, ele estava falando também, aí ele falou, uma pessoa perguntou, você não tem medo, né? Ele falou assim, não, o lugar mais seguro para eu estar é o lugar onde Deus quer que eu esteja. E uma outra pessoa perguntou para ele assim, Pedro, como é que foi o seu chamado, né, para ir para lá? Ele falou assim, meu chamado? Ele falou assim, eu li uma ordem e obedeci. Então é difícil, né, a gente... Jeremias, desde o ventre da mãe dele, já era profeta das nações. Desde o ventre te chamei e te fiz profeta das nações. Então é difícil a gente dizer que tem, né, Marinho... Bom, nós somos humanos também, né? E na nossa humanidade, às vezes a gente pode se equivocar. Bom saber que o Salvador tem paciência conosco. E que se nós nos guiarmos pelos princípios, a gente vai estar sempre protegido.
Mesmo que um pastor diga, ai meu Deus, eu fui para essa igreja, errei. Mas se ele for manso, sereno, pregar a palavra de Deus e cuidar das ovelhas, vai ficar tudo certo, até o tempo de Deus guiar, né? Pelas portas que Ele abre, que Ele fecha. Porque Deus fecha portas para os nossos bens, para o nosso bem também, né? Ele nos guia dessa forma, Ele fecha a porta para o nosso bem também. Quero ir, mas a porta está fechada, então não vou. Então não vou. E, de certa forma, é uma coisa meio misteriosa esse nosso envio, né? A gente não entende muito bem. Às vezes a gente não entende mesmo. Meu Deus. Eu já conversei com muitos missionários. Quando estava no Chile mesmo, conversei com uma moça que estava na Jocum lá em Arauco, eu falei, nossa, ela era, não sei, não lembro se era Nicarágua, era um país assim da América Central, sabe? E ela estava lá num lugar frio e tão diferente, ela. Eu falei assim, minha filha, como é que você veio parar aqui? Ela falou assim, nem eu sei. Nem eu sei. Ela falou, mas já estou aqui faz anos e vou ficar. Olha, pois é. Quando ela falou isso, nem eu sei, eu já, na hora, já lembrei de Filipe, né? Que estava evangelizando o eunuco lá, e nem ele sabe como é. Imagina se alguém perguntasse, ô Filipe, como é que você veio parar aqui? O que ele ia responder? Nem eu sei. Estava evangelizando um eunuco lá, agora há pouco. Então é difícil, é uma coisa muito delicada. O que me incomoda, e sinceramente eu digo, né? Eu tenho medo disso daí. Tá? Acho isso muito estranho, muito esquisito. E eu sei que os irmãos vão entender o que eu quero dizer com isso. O que me incomoda é aquela pessoa que diz assim, não, Deus me falou. Deus me falou. Que era para eu... então tá. Se Deus falou, né? Então está falado. Não porque Deus me falou lá no alto do monte. Fala assim, então acabou a discussão. Né? Chega um irmãozinho no conselho, eu vou para o seminário, porque Deus me falou. Fala assim, então acabou a discussão. Não tem nem o que a gente discutir aqui, irmãos. Esse conselho vai ter coragem de não enviar? Então isso me incomoda, isso me deixa um pouco preocupado, sabe? Não que Deus não fale, Ele pode falar. Mas eu fico preocupado, viu? Quando alguém chega, Deus me falou, então já coloca o véu no rosto aí, né? Que nem Moisés, para eu não ficar cego. Não que Deus não possa falar, mas todo cuidado é pouco, todo temor é necessário, né? Porque existem diversos detalhes que biblicamente são relevantes quando a gente pensa sobre o envio, né? Fato é, Marinho, meu querido, que aonde quer que eu esteja, a começar da sala da minha casa, ali eu sou um enviado. Ali mesmo eu já sou um enviado, né? Para trazer a salvação de Jesus Cristo à luz. Giovanni, por favor, meu querido. Essa questão do envio, o senhor falou do Pedro, eu tive o prazer de participar em 2 convenções missionárias com ele, e logo que eu me converti em 2000, né, foi a primeira convenção missionária que ele teve presente. Em 2002 eu tive outra, e eu tive um chamado para missões, e eu tive o particular com o Pedro e falei, Pedro, eu não entendo esse chamado que Deus tem para mim para missões. Ele falou, Giovanni, missões ela é feita com tripé, os pés dos que vão, o joelho dos que oram e o bolso dos que sustentam. Não quer dizer que você ser chamado para a missão, quer dizer que você vá com os pés. Você pode sustentar missões indo em oração ou indo no sustento financeiro, né? Mas eu, assim, um pouco neófito na fé ainda, 2 anos eu tinha de convertido, eu achava que era o envio dos pés. E ao passar dos anos, depois de muita oração, eu fui entender que não era, o meu chamado não era o envio pelos pés, entendeu? Era um outro. Aí que eu entendo até o que o Mário disse, né?
o missionário foi e tal, mas será que esse envio dele era pelos pés? Né? Então a gente tem que entender também este envio, a forma que nós seremos enviados, né? Sem dúvida. Meus queridos, pelo avançar da hora, vamos orar e pedir a Deus a bênção dele sobre nós. Vamos nos colocar de pé para orar. Hoje à noite, às 19 horas, nós voltamos a nos reunir no culto. E estaremos também ao redor da mesa com o Senhor para participar do sacramento bendito da Santa Ceia. Então, nos encontramos mais tarde, às 19 horas, se Deus quiser. Oremos. Pai amado, obrigado, porque o Senhor, acima de tudo, nos ama e nos salva. E é a partir dessa alegria maior, completa, que nós queremos te servir, aonde quer que o Senhor nos permita estar. Dentro das nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho, conversando, andando pelo caminho, ó Deus, com os amigos, no ócio, no lazer, que o Teu Evangelho ocupe o nosso coração e se manifeste nos nossos lábios. Porque assim nós sabemos que a luz vence as trevas, e nós somos os enviados do Senhor nessa terra para proclamar: o reino de Deus chegou. Leva-nos de volta aos nossos lares em segurança, guardados por Ti, e traga-nos mais tarde, para adorarmos ao Senhor no culto, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados. Até mais tarde.